eu também quero deixar minha opinião ou até falar merda também, vai saber, não sei. Pode ser que eu esteja falando bosta também. Mas enfim, é sobre a Deep Web. Sim, tem se tornado aí de um ano ou dois pra cá uma febre, uma certa moda, né? Falar sobre a Deep Web e principalmente tentar acessar ela, né, cara? Muitas pessoas aí, por causa da curiosidade, acessam vários fóruns, páginas da internet, como o Tecmundo da Vida, já fez uma matéria sobre isso. Vários sites aí, blogs, têm feito umas pseudomatérias aí sobre o assunto, né? Bom, mas o que eu quero dizer aqui, que eu sou um usuário moderado de Deep Web, eu acesso ela de vez em quando, tá? Eu busco principalmente tecnologia lá e livros. Existem vários livros aí que não são publicados nos meios normais, né? Nos meios padrões. São livros de pessoas reacionárias, anarquistas, enfim, né? Tem muita matéria, alguns fóruns de países que vivem ditadura, por exemplo, né? Ou mesmo, por exemplo, a China tem alguns grupos que se juntam aí na Deep Web para debater a liberdade de expressão que não há na China, por exemplo, né? E entre outros países também. E é interessante, eu gosto disso, eu acho bacana aprender sobre isso e vejo algumas semelhanças também com o Brasil, da nossa querida Dilma, do PT, desses anos e também dos outros anos também que tinha os tucanos aí, né? Eu não vou falar a minha idade, vou deixar... Não vou dar muitas informações sobre minha pessoa, não vou fazer isso porque é uma coisa muito complicada de fazer quando você está falando da Deep Web. Não é pra ninguém ficar com medo, jamais, entendeu? É porque existem babacas no mundo, então como existem babacas no mundo, existem pessoas fazendo merda a todo momento, né? Às vezes a pessoa não entende o que você está falando, às vezes tem pessoas que usam alguns meios, por exemplo, como a Deep Web, não só a Deep Web, cara. Você lê muita coisa, você fala assim, pô, tem muita coisa ilegal lá, não é um lugar legal de entrar, porque tem pedofilia, tem assassinatos em vídeo, tem assassinos vendendo seus trabalhos ali, né, pra quem quiser. Sim, tem tudo isso, como também tem na Surface, né, na nossa internet comum, cara, a internet que você usa aí pra acessar o MSN, o UOL, entendeu? Também tem, cara, não tá totalmente escondido, é você que não procurou, ainda bem que você não procurou, mas se você procurar, por exemplo, numa ferramenta como o Google, algo relacionado, você vai encontrar, se você procurar. Se você estiver realmente interessado em achar algo, você vai conseguir achar na internet normal, cara, na Surface, beleza? Não precisa ir até a Deep Web, tá? Então, tem muito babaca que acha que tudo que é lá é proibido, não é, tá ok? Pelo menos, assim, no Brasil tem muitas coisas que são proibidas, outras coisas não. O que são liberados aqui, de certa forma, são proibidos em alguns países, então por isso que tá lá na Deep Web, né? Como, por exemplo, a liberdade de expressão na China não existe. Então as pessoas que querem falar sobre o governo, principalmente falar mal do governo, da forma que ele governa, certo? Sobre, no caso, o Partido Comunista, eles não podem falar isso na internet aberta, até porque eles nem têm internet aberta, é controlada pelo governo. Então eles têm que usar o proxy. Eles se comunicam diretamente para fora da China pelo proxy, cara, entendeu? Então eles usam realmente essa ferramenta Tor, Freenet da vida para se comunicar, para que o governo não venha encher o saco deles, né? Tá? Não ser preso, não ser procurado, buscado, torturado, enfim. Ok? Então, assim, voltando ao assunto, né? A Deep Web, ela vem recebendo novos usuários todos os dias por causa dessa pseudofama que ela conseguiu por causa de algumas pessoas influentes que vieram à tona e falaram dela, né? Começou com um jornalista americano que publicou isso no seu blog, se eu não me engano, sobre a Deep Web. Falou o que a maioria das pessoas sabe hoje sobre a Deep Web, foi ele que disseminou, né? Então, tem muita coisa que ele falou que é verdade, tem muita coisa que é mentira, que ele usou pra ganhar views na matéria dele, tá? Então, ele é um jornalista, e todo jornalista, a maioria, cara,
Vou falar a maioria não, todos mesmo, são sensacionalistas, eles ganham a vida dessa forma, ok? Então não adianta falar assim, não, o cara falou que a jornalista jamais ele mentiria ou aumentaria alguma coisa. Porra, lógico que ele faria, ele é um ser humano como eu e você. Então ele poderia fazer qualquer merda, tá ligado? Pra tentar ganhar alguma coisa em cima, beleza? Então isso começou a sair à tona. Pô, o Cauê Moura fez um vídeo sobre a Deep Web, tal, mesmo sem ter acessado a Deep Web, ele fez o vídeo com base no que as pessoas andavam falando nos sites e blogs. O que eu não achei legal da parte dele, porque, porra, se você não sabe nada, só sabe o que os outros estão falando pra você, então você não sabe. Então, meu, cala a boca e não fala nada, tá ligado? Ou você entra lá, acessa e vê como é que é a merda toda, pra depois falar alguma coisa com propriedade, ou não fala nada, tá bom? Então, sou usuário aí, não é usuário básico, vai, cara, eu não sou nem intermediário, velho, eu acesso de vez ou nunca pra buscar realmente tecnologia e livros, esses fóruns aí anarquistas da vida e tal, eu gosto de algumas ideias, não gosto de outras, tá ligado? Então, assim, eu tento buscar aquilo que eu me interesso. Então, as pessoas que usam a Deep Web, ou mesmo a web normal, como eu digo, para buscar pedofilia, buscar, como se diz, tem alguns grupos nazistas também, entendeu? Mas não é só lá na Deep Web, por isso que eu digo pra vocês que, meu, se você procurar o grupo nazista na internet comum, pelo Google, você vai encontrar também, cara, entendeu? Você vai encontrar também. Enfim, mas lá tem, assim, eles têm uma, como eu posso dizer, lá existe mais esses grupos de intolerância racial, étnica e tal. Por quê? Porque eles têm uma certa segurança para conversar entre eles ali sem que a polícia ou alguma outra pessoa interessada em prejudicar o grupo consiga, porque eles têm a segurança do proxy, então tudo que eles falam ali está criptografado, eles não conseguem acessar quem está colocando na internet tal material, certo? Então você vai lá e coloca um material, não importa qual material, tá? Não vou entrar aqui também em detalhes, mas você coloca um material que você acha que só cabe na Deep Web, porque na Surface normal você talvez tomaria algum prejuízo. Então você vai lá e posta. Você posta o material. Quando você posta o material, o que acontece? Você postou por meio de uma ferramenta de criptografia. Então ninguém vai saber de onde foi postada essa coisa, entendeu? Você postou lá uma matéria falando mal do governo do Brasil, por exemplo, né? Ou com provas de corrupção no governo do Brasil em tal lugar, falando o nome de pessoas, colocando dados das pessoas, provas. Você coloca lá e não conseguem te achar. Porque como os dados são criptografados e principalmente há uma como se diz, consegue se bloquear, não é bloquear, mas camuflar o seu IP, então não sabe de onde foi plantado isso. Assim, até certo ponto, se quiserem saber de verdade, eles conseguem, tá? Demora um tempo, mas eles conseguem achar de onde realmente foi posto, foi subido a matéria, o vídeo ou qualquer coisa que seja para a Deep Web, tá? Demora, é questão de tempo, mas eles conseguem. Quem faz esse tipo de acusação, por exemplo, ou coloca coisas mais pesadas na Deep Web que realmente ele quer que fique lá porque garante uma segurança a mais para ele, acontece que ele usa ferramentas melhores também, ferramentas que proporcionam uma comodidade de anonimato para ele, certo? Então por isso eles usam a Deep Web. Não que na internet normal não consiga ser feito isso, consegue sim também, mas de uma forma ou outra, por causa da indexação dos sites, é mais fácil de encontrar a pessoa. Então, por causa dessa singela fama que vem tomando a Deep Web ultimamente, uma das ferramentas que logo de cara as pessoas usavam mais, que era o Tor, que era um pouco mais cômodo de usar e não era necessário tanta prática, né, para se usar a ferramenta Tor, que é um browser, é um navegador para você poder acessar os dados da Deep Web, os chamados .onion, né? Aqui na internet comum a gente tem .net, .org, .com. Lá na verdade é .onion. O Tor acessa a rede Onion, ok? Então
por causa dessa disseminação da Deep Web aí, essa pseudo-moda de Deep Web, muitos sites do Tor não estão mais sendo, eles não estão mais, como se diz, estão tirando os sites do ar, certo? Por quê? Porque agora começou a encher de curiosos em cima da Deep Web, acessando principalmente pelo Tor, porque é uma ferramenta mais fácil de se mexer. E então as pessoas que postavam na rede Onion, elas estão deixando de postar, ok? Tem alguns grupos de hackers também que estão lutando, brigando contra algumas coisas também que estão na Deep Web lá, ok? Como por exemplo a pedofilia, que é uma causa nobre até, eu concordo, beleza? Então eles estão brigando, eles estão derrubando sites de pedofilia. Hoje em dia você já não vê mais anúncio nenhum de pedofilia na rede Onion, certo? Do Tor. Dificilmente você consegue ver. E mesmo alguns sites que ainda tem link, eles estão todos derrubados. Eles colocam do lado assim que tá tipo, tá down, né? Eles colocam um down do lado, quer dizer que caiu, quer dizer que não funciona mais. Mas alguns outros serviços como os que eu falei de tecnologia e de livros, por exemplo, tem de músicas, tem de filmes também, você consegue baixar filmes, músicas, enfim. Não que eu aconselhe fazer isso, ok? A não ser que você tenha uma experiência meio que avançada para poder fazer esses downloads, porque senão você pode receber um vírus aí e ferrar o seu computador, beleza? Então não façam isso se você não entende ainda, procura saber primeiro como é que se faz isso, para você ter realmente uma certa teoria baseada em prática ali, né? Ou vice-versa, enfim. Então esses sites ainda estão rodando, mas não a maioria. Por quê? Porque querendo ou não, esses ataques e essa curiosidade que muitos estão tendo sobre a Deep Web está atrapalhando muito o trabalho deles lá, principalmente na rede Onion, certo? Na Freenet, na rede Freenet, como é um pouco mais complicado de acessar, ela é mais chatinha, então ainda está rodando, vários links ainda funcionam, inclusive de pedofilia também, beleza? Eles não conseguiram derrubar tudo, porque é uma coisa mais difícil de se fazer na rede Freenet, certo? Porém, com o tempo eu creio que eles vão conseguir sim. Por exemplo, os anônimos aí que estão muito engajados nesse negócio de derrubar sites de pedofilia, por exemplo, eu acho que eles conseguem sim, cara, com o tempo, certo? Eles conseguiram, demorou pra caramba pra eles fazerem isso na rede Onion, mas eles conseguiram. Então é isso aí. E voltando ao assunto principal, que é, cara, se você quer aprender sobre a Deep Web, beleza, velho. Te dou o maior apoio porque é um lugar que você se sente realmente livre, porém, você tem que ter uma mente aberta, cara. Por quê? Porque é o seguinte, vai ter muita merda lá? Vai, se você procurar, cara. Se você procurar assuntos relacionados à morte, assassinato, esse tipo de coisa, você vai acabar encontrando, entendeu? Não que seja fácil de encontrar. Um mito que as pessoas, né, ouvem direto e até elas acreditam é que você entrou numa página da Deep Web, por exemplo, na Hidden Wiki, que é como se fosse a wiki que a gente tem na internet normal aqui, que é tipo a enciclopédia. Então lá tem a Hidden Wiki, tem vários sites lá indexados nela para você acessar, certo? E o mito que se tem ainda é que se você abrisse uma página dessa, viria vários pop-ups, as ideias, vários pop-ups de coisa de pedofilia, de assassinatos, snuff vídeos, esse tipo de coisa, sendo que não é verdade, isso daí não acontece. Primeiro que nem pop-up tem na Deep Web, ok? Não tem pop-up na Deep Web, não tem. Então, não tem por que acontecer isso. Existem banners, tem banners de venda de droga, por exemplo. Se você clicar no banner, lógico que você vai para o site de venda de droga, mas se você clicou é porque você quis clicar, ninguém te obrigou, entendeu? Se aparecer um banner lá de um cara comendo uma morta, por exemplo, lá, né? A necrofilia. Se você clicar, você que quis clicar, cara. Então, as suas ações, a responsabilidade é sua. Então não vem encher o saco e ficar falando um monte de merda, entendeu? A responsabilidade é sua, foda-se. Você clicou naquela merda, então você é responsável por isso. Se você não conseguir dormir, se você tiver algum problema psicológico depois, pau no seu cu. Foi você que quis, ok? Então tem lá, cara, venda de droga, venda de arma, isso aí tudo é verdade, realmente tem mesmo, e você vê logo de cara, isso não é escondido,
tá? Você não precisa fuçar muito, buscar muito para poder encontrar isso daí não, tá? Isso daí realmente você acha fácil, fácil mesmo.